Olá, pessoal. Vamos continuar com nossa leitura, seguindo o plano de Deus. E estamos agora fazendo o vídeo do 4º capítulo, cujo título é Aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo. Começamos com o subtítulo: Deixe a orientação de Deus bem clara no seu espírito antes de agir. É importante que você não seja demasiadamente apressado ao tomar decisões que afetam a sua vida. Lembre-se daquilo que Jesus me disse: prefiro que você seja lento demais do que rápido demais. Se, portanto, você vai cultivar seu espírito a fim de saber discernir o plano de Deus para a sua vida, você precisará dedicar bastante tempo à oração até a orientação do Senhor clara no seu espírito. O defeito de alguns cristãos é que, ao receberem alguma orientação a respeito do plano de Deus para a sua vida, misturam aquela revelação com seus próprios sentimentos e pensamentos. Seguem seu próprio raciocínio humano e deixam totalmente desapercebidos os pensamentos de Deus a respeito. Depois, o plano não sai certo e ficam confusos, duvidando se realmente receberam um recado da parte de Deus. A única maneira de você evitar um mau resultado assim é ficar na presença de Deus por tempo suficiente para definir quais são suas próprias ideias e emoções humanas e colocá-las no altar diante de Deus. Depois, ore e medite sobre a palavra até você receber um recado do Senhor no seu espírito e saber no íntimo o que você deve fazer. É necessário que você tome consciência de que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os pensamentos do homem. Isaías 55, verso 9. E é na palavra de Deus que você descobre os seus pensamentos. É por isso que meditar constantemente na palavra de Deus e alimentar-se dela renova sua mente e a coloca em harmonia com o seu espírito. Deve ficar claro para você que a voz que ele fala na palavra é a mesma voz que o orienta pelo seu espírito. Por isso, está na palavra aguça a sua percepção espiritual e a sua capacidade de escutar a voz de Deus no seu próprio espírito. Por isso, esperar no Senhor em oração é também na palavra e vitalmente importante se você quiser andar nos caminhos de Deus segundo os seus pensamentos e não segundo o que você pensa no seu próprio raciocínio natural. Quando eu ainda era jovem na minha caminhada cristã, aprendi a dedicar tempo para esperar diante do Senhor na oração e na palavra, até entender claramente no meu espírito o que Ele queria que eu fizesse. Às vezes cheguei a orar durante vários meses antes de tomar decisões de vulto no meu ministério. Não quero dizer com isso que fiquei o tempo todo de joelhos orando. Continuava a cumprir minhas tarefas cotidianas, mas sempre quando podia, orava, e isso muitas vezes durante noites inteiras. Durante boa parte do tempo, orava em outras línguas. A verdade é que um dos mais grandiosos valores que Deus tem oferecido ao crente que busca o seu plano na vida é o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Atos 2, do verso 2 ao 4. A Bíblia diz que quando você ora numa língua estranha, o seu espírito ora. 1 Coríntios 14, 14. Seu espírito está em comunicação ativa com Deus quando você fala em outras línguas, segundo o Espírito lhe concede que fale. Essa é uma grande capacitação na oração, pois é através do seu Espírito que Deus lhe dá orientação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz que quando você fala em línguas, está falando com Deus em mistérios. Enquanto, pois, você busca o Senhor pedindo orientação e direção, o Espírito Santo o ajudará a orar em voz alta os mistérios do plano de Deus para a sua vida, enquanto você fala em outras línguas. Na minha própria experiência cristã, descobri que orar em outras línguas é uma das melhores maneiras para acalmar o meu corpo e colocar em ponto morto a minha mente, a fim de eu poder escutar o meu espírito está dizendo. Você deve entender que é possível ser tão barulhento com a sua mente como você o é
com suas mãos e pés. E se a sua mente ficar uivando contra você, constantemente bombardeando você com seus pensamentos carnais ou as mentiras do diabo, você não vai escutar o que o Espírito Santo está falando com o seu espírito. No decurso dos anos, para mim, tem se tornado mais fácil aquietar a minha mente e o meu corpo enquanto ora. Antigamente levava pelo menos 1h30 de falar em línguas para aquietar a minha alma e o meu corpo, mas agora consigo isso em poucos minutos. Você percebe que as coisas espirituais precisam de prática, assim como as coisas naturais? Os jogadores de futebol, por exemplo, começam a praticar meses antes do início do campeonato. Semelhantemente, quanto mais você esperar diante do Senhor e orar em outras línguas, tanto mais fácil será aquietar-se e escutar o seu coração. É claro que isso não é fácil para a carne. Seu corpo não vai necessariamente querer orar. É muito mais fácil assistir à televisão ou visitar fulano ou beltrano na mesma rua do que obrigar-se a orar, não é verdade? Mas se quiser receber a orientação e a sabedoria de Deus na sua vida, precisará manter seu corpo sujeito ao seu espírito e dedicar-se diligentemente à oração. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27 e 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Quanto a mim, ao buscar a orientação divina a respeito de várias decisões, orava noite após noite durante um período de várias semanas. Não cessava até saber com clareza no meu espírito o que o Senhor queria que eu fizesse. Durante o tempo todo em que orava, mantinha ligada a minha antena espiritual. Você sabe o que eu quero dizer com isso? É que ficava constantemente alerta no meu espírito para escutar o que Deus me dizia. Você também pode ligar a sua antena espiritual mediante um simples ato de fé. Através do seu espírito, no seu íntimo, procure alcançar a Deus. Quando você fizer assim, entrará em contato com Deus Pai, que é um espírito, e ele responderá ao seu espírito. Enquanto orava durante aqueles períodos prolongados de oração, surgia de algum lugar do meu íntimo o conhecimento daquilo que Deus queria que eu fizesse. A sabedoria e a orientação do Senhor tomavam vulto dentro de mim e, no fim, ficava sabendo no meu íntimo exatamente qual direção devia seguir. Uma vez que tudo ficava claro no meu espírito, ninguém poderia me tirar à força o conhecimento do plano de Deus para mim. Eu já estava de posse dele. Consegui definir com clareza no seu espírito qual é a vontade de Deus, é o que levara à vitória quando surgirem as provações. Se você não souber com certeza qual é a vontade para a sua vida no tocante a um assunto específico, poderá ser facilmente abalado pelas circunstâncias adversas e contrárias. Se não tiver a orientação divina claramente definida no seu espírito, mas mesmo assim tomar uma decisão, poderá perder muito tempo agitando-se para cá e para lá, com medo e dúvida, querendo saber se ficou fora da vontade de Deus. Sem ter o conhecimento da vontade de Deus fixado firmemente no seu espírito, você ficará, por assim dizer, levado pelas ondas das circunstâncias. Um dia ficará eufórico e no dia seguinte na fossa, e acabará ficando fora do rumo, porque se levado pelas circunstâncias naturais e não pela orientação do Espírito Santo no seu espírito. Saber a vontade de Deus no seu espírito é sua âncora para mantê-lo no rumo sem se importar com o que vier contra você. Subtítulo: livre o seu coração de todos os impedimentos. Tenha, portanto, como alvo em toda a sua vida o aperfeiçoamento do seu espírito e consiga claramente no seu espírito a orientação e a direção de Deus antes de dar um passo importante. Lembre-se, no entanto, do seguinte: você não conseguirá atingir aquele alvo sem livrar seu coração de qualquer coisa
que possa ser um empecilho para a sua vida de oração. Se não livrar o seu coração dos impedimentos, gastará muito tempo orando sem resultados. O que pode prejudicar a sua vida de oração? Jesus cita um dos impedimentos em Marcos 11:25. Depois de falar a respeito da oração da fé em Marcos 11:24, Jesus declara que a inclemência é um impedimento para recebermos a resposta à oração. Marcos 11, verso 24 ao 26. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e serás assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Quando orar, perdoe. Por que Jesus disse assim? Porque sabia que nossas orações seriam ineficazes se acalentássemos no coração a inclemência contra alguém. A não ser que você pratique andar no amor de Deus e estiver pronto para perdoar, você prejudicará grandemente o crescimento do seu espírito e a sua capacidade de ser orientado e dirigido pelo Senhor, porque Ele o dirige através do seu coração ou espírito. A primeira epístola de Pedro menciona outro impedimento na vida de oração do crente. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 7 ao 9. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O versículo 7 diz que os maridos arriscam prejudicar as suas orações por não honrarem a respectiva esposa como cordeira da graça de vida. A verdade é que tanto o marido quanto a esposa podem prejudicar a sua vida de oração e seu progresso espiritual por não viver em mútuo amor com o cônjuge. Essa verdade é essencial. Aquele princípio bíblico também se aplica a todos os crentes. Em outras palavras, se você não tiver seu coração dos mínimos vestígios da animosidade, da má vontade e da inclemência, você estará bloqueando o canal de comunicação entre você e Deus. Esses não são os únicos obstáculos na sua vida de oração e no aprimoramento do seu espírito para você poder conseguir seguir a orientação de Deus na sua vida. Sua vida de oração será prejudicada se você não se despojar de tudo quanto o escraviza pessoalmente. Todo peso e pecado que procura refreá-lo de correr a sua carreira espiritual com o máximo da sua capacidade. Hebreus 12, verso 1. Por isso, não importa o fluxo generoso da bênção, glória e orientação que provém de Deus. Não fique agarrando nos pesos e pecados que entempõem o fluxo do seu espírito na sua vida. Tire tais coisas da sua mente e do seu coração. Arrependa-se delas e coloque-as abaixo do sangue de Jesus. Liquide qualquer impedimento na sua vida de oração antes de começar a buscar a orientação divina sobre uma questão. Depois pode ter certeza de que seu coração está livre e desimpedido, a fim de você ter condições de escutar o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Deixe Deus remover os obstáculos do seu caminho. Uma vez que você realmente recebeu a orientação divina no tocante a um assunto, não se preocupe com os obstáculos que parecem insuperáveis e que bloqueiam o caminho por onde você deve seguir o plano de Deus.
Enquanto continuar a buscar a sabedoria da parte do Senhor e a obedecer-lhe em cada passo do caminho, ele removerá cada obstáculo de tal modo que você ficará atônito. Lembro-me, por exemplo, de certa vez, quando Deus começou a lidar comigo com 2 anos de antecedência no tocante a pastorear uma determinada igreja. Comecei a captar alusões a essa igreja dentro do meu espírito e perguntei ao Senhor: estás conversando comigo a respeito de pastorear aquela igreja? Enquanto continuava a orar a respeito do assunto, passei a ficar convicto de que o Senhor queria que eu pastoreasse aquela igreja específica. Orei, em seguida, Senhor, vejo alguns obstáculos grandes que me impedem de chegar um dia a pastorear aquela igreja. Do ponto de vista natural, esses obstáculos parecem ser montanhas intransponíveis. Para eu poder mesmo pastorear ali, dependo de ti para resolver a situação. Alguns dos líderes daquela igreja específica opunham-se ao meu ministério por causa da mensagem da fé e da cura por mim pregada. No passado, tinham procurado uma confrontação comigo, querendo criar caso e discutir comigo a respeito daquilo que eles acreditavam. Mas fiquei quieto e deixei que eles fizessem barulho. Resolvi há muito tempo que vou andar em amor, quer outras pessoas o façam, quer não. Falei ao Senhor, portanto, não posso tentar fazer acontecer por minha própria conta o que tu me dissestes a respeito de pastorear aquela igreja. Não vou comentar uma só palavra disso a ninguém. Continuarei plenamente dedicado à igreja que estou pastoreando agora, enquanto fico olhando como tu irás solucionar o caso. E Deus realmente solucionou tudo. Foi uma grande surpresa para mim, 2 anos mais tarde, quando aqueles líderes que tinham se oposto a mim de modo tão ferrenho passaram a ser os próprios que me pediram a ir pastorear aquela igreja. Deus foi lidando com todos os obstáculos enquanto eu continuava a orar a Ele e confiar às suas mãos a questão inteira. Mas a razão por que podia confiar em Deus para resolver a situação é porque, primeiramente, o buscara na oração até Ele deixar claro no meu espírito que pastorear aquela igreja específica era da sua vontade para mim. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.